Bem-vindas ao Deixa Ela Falar, o podcast da Deixa Ela Treinar. Eu sou Fernanda Dias, fundadora da Deixa Ela Treinar, e toda quarta-feira às 19 horas no YouTube e no Spotify tem um novo episódio aqui para você. Hoje vamos conversar com Paula Moraes, bióloga e criadora do conteúdo Quarentantos, que reúne mais de 800 mil seguidores no Instagram. Paula compartilha desafios, reflexões e motivações dessa fase da vida, mostrando sua rotina com atividades físicas, alimentação, objetivos e uma troca genuína com as suas seguidoras. Ela inspira mulheres a se cuidarem, buscarem seus propósitos e viverem com mais presença e confiança. Paula, seja muito bem-vinda ao Deixa Ela Falar. Estou muito satisfeita da gente finalmente, ter conseguido marcar esse podcast, gente. É verdade. Quantas vezes a gente tentou, né, Fernanda? Pelo menos umas duas. Pois sim. Com certeza. E as agendas não batiam. Não batiam. A vida é corrida, né? Nós mulheres aí na maturidade, né? A gente pensava... Eu, pelo menos assim, quando eu era mais nova, eu pensava, sabe, quando eu for madura, eu vou ter uma vida tranquila. A gente abraça o mundo, né? Com certeza. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, Fernanda. Feliz mesmo. Que bom que deu certo, né? É isso antes aí. de você viajar, antes de eu viajar. Exatamente. Estamos aqui felizes para conversar sobre temas que a gente gosta, né? Isso mesmo, Muito Paula. obrigada pelo convite, Fernanda. Eu que agradeço. E outro dia eu gravei lá no dela, gente. É vizinho, o podcast do outro. Verdade. Foi ao ar. Semana passada, sexta-feira passada, que né? dia que foi? De agosto, sexta-feira passada. Minha memória, gente. minha memória não é boa. Ela também tem um canal no YouTube, que é o Quarentantos. É, o Quarentei Agora. O canal é Quarentantos, né? Uhum. O podcast chama Quarentei Agora, então convido vocês também para poder participar, porque a gente está sempre trazendo esses temas, né? Sim. Legais relacionados à mulher, à maturidade, os desafios que a gente enfrenta nessa fase da vida. Então, sempre trago convidados especiais e que não podia deixar de levar você, né? Muito então, bom, já está Paula. no ar. Obrigada. Então, vamos lá, Paula. Seu perfil diz: recomecei aos 40 e floresci. O que florescer quer dizer para você? É verdade. Essa é uma frase que eu coloquei há pouco tempo, apesar de usar flores e girassóis em vários posts meus no perfil, porque eu me identifico muito. Eu acho assim que florescer não é um processo rápido, né? Se a gente pensar nas plantas, quão desafiador ela sair de uma semente, passar por um broto e depois florescer. Então, geralmente, florescer é um processo lento, gradual. Quantas tempestades nessas plantas passam para poder chegar naquele momento, para poder transmitir aquela beleza e aquela vida, né? Então, para mim, viver esse processo, muitas vezes doloroso, com alegrias, com conquistas, com perdas, e conseguir superar isso tudo, mesmo com vontade de desistir muitas vezes, isso é florescer. Você passar por tudo isso e, de repente, se olhar. E é isso que aconteceu comigo. Quando eu coloco eu floresci, eu passei por momentos de muitos desafios, de repente eu olhei para mim e falei, meu Deus, eu sou uma mulher madura, eu sou forte, fui capaz de superar tantas coisas na minha vida, então agora esse caminho, essa flor sou eu, né? Uhum. E quero ajudar outras flores. E para quem me acompanha, vê que tem muitos girassóis. Uhum. E o girassol também significa muito isso, porque eu não sei se vocês sabem, mas os girassóis, eles olham para o sol, né? A gente chama assim, onde o sol vai, ele vai girando. Mas os dias que não tem sol, os girassóis, o campo de girassol, eles olham uns para os outros, eles trocam energia entre si. E eu acho que nós, mulheres, precisamos muito fazer isso. E eu acho que tem aumentado muito. A gente, com a criação dos podcasts, com os grupos de conversa, os grupos de mulheres, a gente percebe o quanto que as mulheres estão se apoiando mais. Sim. Hoje. E, para mim, o florescer e o campo de girassóis tem muito disso. Nos momentos difíceis, a gente está de mão dada, ajudando umas às outras para poder se tornar aquele campo lindo e feliz, mesmo com as adversidades, com as tempestades que venham. A gente, nos dias nublados, a gente está se apoiando uma às outras, né? Que legal, gente. Eu não sabia disso. Agora eu vou... Você me deu uma caneca, né, no último podcast, que tinha vários girassóis, inclusive. Agora eu vou olhar com outra visão sobre o significado do que tem ali. Muito legal. Exato. E você vê até que nos posts lá no Instagram, no fundo, nos pés, sempre tem os girassóis, porque
tento carregar de uma maneira, né, indireta, exatamente essa história, essa imagem de força, de união das mulheres, sabe? Para que todo mundo tem direito a florescer. Não adianta ter pressa para isso, é só o tempo, a nossa coragem, a gente conseguir enfrentar e estar de mãos dadas com outras mulheres para que a gente possa conseguir chegar nesse patamar de florescer, que a gente merece. Com certeza, Paula. E como foi enfrentar ou lidar, né, com o etarismo no dia a dia e nas redes sociais? Menina, você sabe que eu não sinto isso. Eu sinto já senti o etarismo quando fala assim: ah, você tem 47 anos. Nossa, não parece. Né? E a gente sabe que isso está ligado ao etarismo. Por que não parece? Porque a mulher aos 47, 49, 60, 80 anos tem que parecer aquela imagem que a gente tinha da mulher, né? Da mulher ali. É igual eu falei no início aqui, que uma vida tranquila, quietinha, assistindo a televisão, a série, por que a gente tem essa imagem, né? Mas eu não sinto isso de uma maneira forte. Eu acho que isso é um pouco cultural e eu acho que está acontecendo uma mudança disso. As próprias pessoas, mulheres, estão mais preocupadas agora em cuidar de si do que reparar as outras mulheres, né? Infelizmente tem os casos, mas eu acho que isso tem mudado. Então eu não tenho percebido o etarismo forte, assim, pelo menos na minha vida e nas redes sociais. Assim, graças a Deus, pelo menos na minha, eu não percebo nenhum comentário maldoso, sabe, em relação à idade. Isso eu não sinto. Ai, que ótimo. Eu estava até outro dia assistindo um Reels da Débora Bloch, que está fazendo a Odete Roitman. Que está maravilhosa, né? Que ela falou que disseram para ela que se ela estava querendo parecer uma mulher mais jovem e tal, não sei o quê, e ela falou assim que não, que ela realmente, a mulher de 60 anos hoje é outro significado, né? Outra questão, que ela não quer ser os 60 de hoje são os 40 de antigamente. Não, os 60 de hoje são os 60 de hoje, da mulher que se mantém ativa, da mulher sexualmente ativa, autoconfiante, madura. Então, eu acho que tem muito isso, né? Outro dia também eu falei, eu tenho 40 anos, nossa, mas nem parece. Falei, nossa, ok, que bom, mas, né? Assim, Era para eu parecer outra acabada, não sei, ok? Mas igual eu falei lá no seu podcast também, né? Que hoje, por que não estar melhor do que quando a gente tinha 20, 30 anos, com uma maturidade, com uma autoconfiança, com a vida já um pouco mais estabilizada, não é mesmo? Menos ansiosa para que as coisas aconteçam mais rápido. Então não tem motivo para a gente estar performando da maneira como a sociedade criou essa padronização, né? Exatamente. Quando eu tinha 36 anos, que eu passei por um processo de recomeço na minha vida, né? Quando eu vim para Juiz de Fora, veio um divórcio e tudo, eu tive tanto medo de não ter tempo de fazer as coisas, assim, eu falei, meu Deus, eu já tenho quase 40, como eu vou ter tempo? Ou seja, eu me via como velha. Nossa. Pensa, como assim, meu Deus, será que eu vou ter tempo? Será que eu vou conseguir um novo relacionamento, novas amizades numa cidade? Então eu comecei a olhar para mim como, acho que até com um pouco de etarismo, sabe, não acreditar. E aí, com todo esse processo de amadurecimento, e aí eu faço essa analogia, quando eu tinha 36 anos, hoje eu com 47, ou seja, 10, 11 anos depois, que eu acho que eu tenho tanto tempo para fazer tanta coisa. Então, acho que a maturidade nos traz isso, sabe? Essa leveza. Sim, gente, não tem prazo de vida, não tem prazo de validade, a gente pode realizar os nossos sonhos, mas eu acho que a maturidade é um ponto fundamental para nos ajudar, para aceitar isso, sabe? De que nunca é tarde. E eu acho que ela está maravilhosa na novela. Ontem mesmo, sábado, né? Esse final de semana eu tirei para descansar. Semana passada foi tão puxada para mim. E eu estava vendo a novela, olhando, admirando essa mulher. Falei, gente, que mulher linda, eu não sabia a idade dela. Eu falei, como ela está vibrante, assim, como nós podemos, sabe, cuidar da gente, a gente merece cuidar da gente, se sentir viva como ela. Achei ela, eu não vi essa reportagem, mas olhando para ela, a gente sente exatamente isso. Não é os 60 são os novos 30, não, 60 são os novos 60, né? Isso mesmo, com certeza. Depois dá uma olhada lá no Instagram dela, que eu acho que você vai gostar
desse Reels, né, desse recorte que ela faz. E outro dia eu estava vendo nos seus conteúdos e me chamou a atenção, foi um Reels que você postou compartilhando uma mensagem que recebeu no direct, depois de ter mostrado o seu dia de treino. A pessoa disse que você morreria igual quem não vai à academia e ainda citou que a avó viveu até os 98 anos com 12 filhos. Como você percebe esse tipo de interação na sua comunidade? E qual a sua visão sobre esse discurso simplista? É um discurso simplista mesmo. Eu geralmente não compartilho esse tipo de comentário, eu recebo pouco. Graças a Deus eu não recebo esses tipos de cutucada, que você fala: "Meu Deus, como a pessoa pode pensar uma coisa dessa?". Aham. Mas dessa vez me tocou tanto, porque ainda existe nas redes sociais uma cobrança de tipo assim: "Nossa, a pessoa vai para academia, tem que postar todo dia que está na academia?". A gente não é postar para parecer que vai para academia, nós somos influenciadoras, a gente quer influenciar as pessoas, a gente sabe, já é clichê falar que tem que fazer atividade física, né. Uhum. Então, eu compartilho meu conteúdo, e na academia também, para incentivar as mulheres. E quando eu recebi essa mensagem, e foi de um homem, essa mensagem, depois que eu coloquei o Reels, eu falei: "Gente, eu poderia ter colocado isso". Foi um homem que falou isso. Falou Uhum. assim, né: "O que vai adiantar? Você vê, minha avó teve 12 filhos, nunca foi para academia, morreu com 90 e tantos anos". Falei: "Eu preciso dar voz Uhum. sabe, a essa mensagem, porque até para sentir". Falei: "Será que as pessoas realmente pensam isso ainda hoje?", sabe. E eu coloquei por esse motivo e vi como que as pessoas também acharam isso absurdo. Falei: "Tá tudo bem, então, É. né, Aham. a gente tá no caminho bom", porque se existem ainda pessoas que pensam dessa forma, né, de que a vida hoje é a mesma daquela época, né, a pessoa está fora da realidade. E aí eu até respondi, as pessoas falam: "Nossa, mas você respondeu de uma maneira educada, tranquila e tal". Eu falei: "Gente, porque eu sou assim, eu não vou chegar e falar de qualquer jeito com essa pessoa". Meu objetivo não era expor, era realmente saber o que as pessoas pensam disso. E graças a Deus a maioria das pessoas não pensam assim. A gente está numa época em que a saúde é em primeiro lugar, nós vivemos hoje mais, a Uhum. gente quer envelhecer com mais independência, com mais saúde, e o mínimo que a gente pode fazer por nós é isso, é cuidar, né? Fazer Do nosso atividade física corpo, do né? nosso corpo, da nossa mente, porque uma coisa vai puxando a outra. Nós merecemos isso, né? Então, quando eu olho para esse tipo de mensagem, eu falo: "Meu Deus do céu". É triste ainda ver que pessoas ainda vão envelhecer sem saúde, porque a avó dele foi uma sortuda, né, É. 90 anos, né. Não, e ela tinha outra vida também, né, gente. A gente não tinha carro Uhum. com piloto, com direção, hidráulica, carro É automático, em outro escada rolante, momento, né? outra alimentação, né, Sim. era outra exposição, não era o estresse que a gente passa hoje. Enfim, é tudo diferente, a gente não pode comparar, não tem jeito de É isso comparar, né. mesmo. E Paula, do mesmo jeito que você recebeu esse tipo de comentário, você deve receber também positivos, não é mesmo? Muitos. Qual deles que mais te marcou e falou assim: "Nossa, tá valendo a pena eu fazer o conteúdo que eu faço"? Na verdade, não tem um especificamente, assim, hoje eu recebo sempre, eu não vou dizer diariamente, mas algumas vezes na semana, assim, de pessoas que mudaram a vida por me seguir e eu pude incentivar essas pessoas, seja no âmbito da atividade física, seja numa mudança de relacionamento que as pessoas não tinham coragem de fazer. Eu não apoio o fim de relacionamento de ninguém, pelo contrário, acho que relacionamento a gente tem que lutar para que a gente seja feliz, mas a gente sabe que muitos relacionamentos são fracassados, as mulheres estão tristes, né, e não merecem ficar em lugares, Uhum. não é só em relacionamento de casal, não, no emprego, né, dentro da próprio âmbito familiar, a gente não merece ficar nisso. Então, quando eu recebo esse tipo de mensagem de pessoas que tiveram coragem de mudar, porque começaram a perceber que elas têm tempo e que elas merecem ser felizes, isso é muito gratificante. Eu não trabalho com o Instagram, eu nem vejo o Instagram como um trabalho para mim, eu trabalho na área de saúde, eu faço outras coisas, e o Instagram está ali como um propósito de transformar, ajudar mulheres, transformar a vida das mulheres, porque eu tive uma transformação na minha vida. Então, eu falo assim, que uma mulher
que eu consegui ajudar com uma palavra, com uma frase, porque ali tem muitas frases motivacionais. Se eu conseguir fazer isso, eu estou alcançando o meu propósito. E quando eu vejo toda semana mensagens de agradecimento de pessoas que se inspiraram, que eu pude dar coragem para essas mulheres, isso é uma realização para mim. Sabe? Eu fico muito feliz. Então, não tem nenhuma específica, assim. Eu não consigo nem lembrar, mas histórias emocionantes, assim. Já me emocionei muito lendo mensagens de seguidoras que deram a volta por cima. Que barato. Começaram a estudar novamente. Olha! De que abandonaram um relacionamento tóxico, abusivo, sabe? Então, assim, mudaram de cidade, tiveram coragem de mudar, quando eu conto a minha história, assim, você poder sentir isso nas mulheres, que foi importante. No evento da Deixa Ela Treinar, você contou por que você criou esse perfil. Conta pra gente de novo. Conto sim. Porque faz parte desse processo de transformação. Eu, 40 anos e os girassóis, como eu falei no início, né, fazem parte disso tudo. O que aconteceu? Eu morava em Belo Horizonte, me formei em biologia lá, eu era casada, fiquei 13 anos casada, e eu querendo, né, na minha ansiedade, eu gosto de estar sempre em movimento, fiz um concurso aqui em Juiz de Fora para a universidade, e por surpresa minha, foi uma surpresa mesmo, eu não esperava passar, eu passei, fui chamada e eu fiquei, meu Deus, e agora? Minha vida, meus amigos, minha família, tudo aqui, meu marido na época, eu tinha um trabalho que eu queria mudar, eu queria uma estabilidade, porque o concurso público é uma estabilidade, mas eu tinha um cargo de confiança, um cargo de uma empresa enorme lá em Belo Horizonte. Falei, mas eu não posso abrir mão. Deus está me dando uma oportunidade de mudar e eu vou. Vai ser bom, eu vou vir para Belo Horizonte todo final de semana e, enfim, depois eu peço transferência para BH na hora que passar o período probatório. E aí eu vim. Só que é isso, a vida é feita de escolhas, né? A gente tenta medir todos os riscos, mas a gente nunca consegue medir tudo. E tudo que acontece na nossa vida é fruto das nossas escolhas. Eu vim e foi tudo diferente do que eu imaginei. Foi um grande desafio, enfim, meu casamento acabou, né? Eu descobri uma traição, eu não aceitei. E eu sofri muito naquela época, porque eu estava numa cidade que eu não conhecia ninguém, super gelado, Juiz de Fora era junho, eu lembro direitinho, 25 de junho, eu procurando um aquecedor para botar no meu apartamento, chorava, não conhecia ninguém, como que eu vou fazer? Mas eu falei, eu vou fazer, eu vou recomeçar minha vida aqui. Aí eu falava, e aí nesse momento eu falei, meu Deus, eu tinha 36 para 37 anos, eu falei assim, meu Deus, como que eu vou recomeçar minha vida aqui nesse lugar frio? Será que eu vou ter tempo, né, de recomeçar? Me sentia velha para recomeçar. Enfim, e eu fui e falei, mas é isso que eu preciso fazer. É um presente de Deus, tem um lado positivo, é aqui que eu vou ficar, não vou voltar atrás. E aqui, Deus está me dando a oportunidade de viver num lugar novo, conhecer pessoas novas, um trabalho novo, começar do zero. Chorava, mas enfim. Então, entrei em furadas em relacionamentos, como todo mundo, porque a gente tem pressa de recomeçar. E o tempo foi passando, e eu não tinha amigos aqui. Sua mãe foi amigas, né, principalmente, e isso foi um ponto muito difícil para mim. Por isso que eu falo da união das mulheres, e hoje eu quero ajudar muitas das mulheres que passam por isso, porque isso foi um vazio para mim. E o que me ajudou naquela época, o Instagram nem era muito grande, tinha o Facebook, era mais, as pessoas acessavam mais. E eu segui algumas páginas no Facebook com mensagens, isso me fortalecia tanto, tanto. E eu comecei, na hora que eu fui melhorando, fui fazendo amizades, entrei para a academia, fui fazer atividade física, foi meu primeiro contato de verdade, na sensação de que aquilo melhorava a minha cabeça, melhorou o meu corpo, sabe? E eu fui me descobrindo como uma mulher forte, que eu estava correndo atrás dos meus sonhos, e fui me despertando, ele começando a florescer. E aí, no dia que eu me senti forte o suficiente, eu falei, agora eu sou dona de mim, agora eu não aceito qualquer coisa. Gosto da minha casa, dificilmente eu vou morar com outra pessoa nesse momento, vou acordar a hora que eu quiser, fazer o que eu quiser na hora que eu quiser, vou para minha academia, sou dona da minha vida, eu sou dona de mim. Nesse momento, eu comecei a compartilhar frases falei, vou abrir
Não, eu colocava isso no meu Instagram pessoal, compartilhava frases. E aí algumas amigas, né, conhecidas minhas, falaram, mas tá tudo bem com você? Tipo assim, falei, Você estava na melhor fase. tudo ótimo, as pessoas achando que eu estava sofrendo. Falei, gente, eu não quero questionamento de ninguém. Estava colocando aquilo ali para assim, não era para. Eu já estava me sentindo forte, mas era para fortalecer outras pessoas. Falei, eu vou parar de colocar isso na minha página pessoal. Eu vou abrir um outro perfil para compartilhar essas frases para as pessoas que querem ler isso, que precisam disso. E aí eu fui lá, que nome que eu vou dar? Já estava quase nos 40, falei, 40 e tantos, porque isso não é só para os 40, eu estava sentindo que aquele momento era um momento de recomeço, de descoberta, e não é só os 40, 41, 42, enfim, 40 e tantos. E eu criei e comecei a compartilhar as frases. Eu sei que com 6 meses de perfil, já tinha 100 mil seguidoras. Uau! Totalmente orgânico, compartilhando. Eu entrava nas páginas que eu gostava de ler, convidava as pessoas que curtiam aquelas fotos para eu seguir elas. Não, naturalmente elas seguiam e o perfil foi crescendo. Com 100 e poucos mil, invadiram minha conta. Ai. E eu nunca tinha aparecido. Não apareci, ninguém sabia, não tinha meu nome, não tinha meu rosto, não tinha nada. Até 100 e poucos mil. Nesse dia que invadiram, que eu custei a conseguir recuperar, no mesmo dia, mais tarde e tal, eu consegui recuperar o perfil. Eu falei, eu preciso, porque eles postaram coisas horríveis no meu feed, né? Eu entrei, apaguei, eu falei, agora eu preciso gravar um vídeo. Eu tenho esse vídeo até hoje, tremendo, na frente da câmera. Se vocês não me conhecem, eu sou Paula. Enfim, eu me apresentei ali, e aí foi uma chuva de mensagens. Não acredito que tem uma mulher mesmo por trás desse perfil. Que legal. E aí eu falei, meu Deus, que legal ter uma identidade, né? E assim que eu fui aparecendo, e o perfil foi crescendo da mesma forma, espontaneamente, conectando mulheres, sabe? E aí quando eu recebi essas mensagens, já que legal, gostei dessa frase, isso me ajudou. Falei, poxa, eu estou fazendo diferença na vida de mulheres. Esse é o meu propósito. Enfim, sim. E assim estamos até hoje, né? Deu o quê? 6 anos, 7 anos o perfil, e aí continua, a gente vai mudando a cara, o jeito de comunicar, né, de acordo com o que a plataforma também pede para que a gente possa alcançar mais mulheres, mas o propósito continua o mesmo, desde quando eu criei. E é isso, hoje somos aí 800 mil mulheres conectando, conversando, pessoas que conversam comigo e falam assim, Paula, parece que eu estou tomando um café com você, assim, parece que eu já te conheço há muito tempo, e eu tenho vontade de fazer outras coisas, sabe, de fazer eventos, de chamar essas mulheres nas grandes cidades, porque no Brasil, elas estão no Brasil inteiro, no mundo, em Portugal, eu sou portuguesa também, tenho seguidores, eu tenho vontade, só não tenho tempo para fazer isso, quem sabe um dia. Ô, Paula, e o que mudou, assim, que você percebe que antes dos 40 você não percebia? Em relação a tudo, igual você passou por uma separação, talvez o tipo de relacionamento que você buscou depois disso, né? O seu estilo de vida, como você vê o mundo? Eu vejo um mundo muito diferente. Assim, a Paula dos 30 e poucos anos era uma Paula... Eu continuo sendo sonhadora, mas era uma Paula que queria, sabe, ter morar junto, né? Como eu era casada, eu sempre gostei dessa relação. Esse processo todo me transformou, me fez olhar mais para mim, sabe? Algumas pessoas colocam isso como egoísmo. Eu não acho que é egoísmo, eu acho que é amor próprio. A gente cresce e as nossas feridas vão cicatrizando e vão nos moldando, assim. Então, hoje eu me vejo diferente, eu não aceito qualquer coisa, e um grande presente que a maturidade me deu foi eu aprender a dizer não. Hoje eu falo não com muita tranquilidade. Você vai fazer isso? Antes eu falava, então vou querer fazer com um bom relacionamento, que a pessoa quer. Se eu não estou afim, eu vou falar assim, olha, infelizmente eu não vou fazer isso agora, não vou fazer, eu não estou pronta. Isso no âmbito de relacionamento, nas minhas amizades, no meu trabalho. Então hoje eu me sinto mais livre. O não foi libertador para mim. Então eu me vejo uma mulher mais madura, mais segura de mim, tenho meus medos,
Tenho muitos sonhos ainda para realizar, sabe? E quero realizar todos, se Deus quiser. Por isso que eu falo, a gente tem que cuidar muito bem da nossa saúde, porque se a gente quer realizar os sonhos são nossos. Aham. Nós precisamos estar bem e não esperar que os outros venham nos ajudar a realizar esses sonhos. Então, é isso. Hoje eu me vejo um pouco diferente nesse aspecto, muito diferente nesse aspecto, da Uhum. liberdade de ser quem eu sou. Ah, não gostou? Tudo bem, mas eu gosto, Uhum. sabe? E mais madura, eu me sinto uma mulher mais livre hoje, mais feliz também e mais Aham. bonita. Que bom. É muito bom poder olhar as nossas Aham. rugas, olho no espelho, tem lá minhas rugas, meus cabelos brancos, os desafios, o climatério, os fogachos, as noites às vezes mal dormidas, enfim. Uhum. Mas faz parte dessa fase. Quantas coisas a gente ganha, né? E em cima desses desafios, como a gente é hoje, moldado em cima dos desafios que a gente viveu na nossa adolescência, no início da nossa vida adulta. Sim. Esses desafios que eu passo hoje, do climatério, sabe, dessa fase da vida, das minhas rugas, dos meus cabelos brancos, isso vai me moldar também como pessoa. A maneira de eu vou aceitar muito melhor as coisas aos 60, aos 70, e eu quero viver muito e muito bem para poder usufruir de toda essa maturidade plus, né? Mais, que virá aí, se Deus quiser. Sim, muito bom. E quando a gente tem essa autoconfiança, né, Paula, a gente exala isso, É, e então não tem a idade que vai fazer a gente se diminuir para caber em alguns lugares. Pelo contrário, né, essa questão de você saber quem você é, você e não deixar ninguém falar para você o que você tem que ser, eu acho é. que você acaba contribuindo para as suas seguidoras, né, entenderem sobre isso e acaba passando toda essa energia que você tem, né. Aham. Bem legal. E você é portelense? Sou Como essa portelense. paixão surgiu? O que ela representa na sua vida, Paula? Nossa, ser Portela. Olha, eu sempre gostei de carnaval desde pequena. Eu sou dessa, adoro festa, adoro alegria, adoro cor. E eu me lembro muito novinha que todos os carnavais eu ficava na frente da televisão assistindo os desfiles na Sapucaí com a minha mãe. Hã. Todo mundo dormia lá em casa, meu pai, meus irmãos, eu e minha mãe, a gente ficava até 6 horas da manhã vendo televisão. E aí, então o cara sempre me remeteu, me trouxe essa lembrança da minha mãe. Quando a minha mãe, antes da minha mãe partir, eu falei com meu irmão, falou, olha, eu estava aqui em Juiz de Fora, mais perto do Rio, eu sempre gostei da Mangueira e da Portela. Falei, Sérgio, eu vou desfilar na Sapucaiana, que eu vi na televisão. Falei, eu vou desfilar, porque eu preciso fazer isso uma vez na minha vida. Pra saber como é que é, né? Para saber como é, eu via isso minha infância inteira com a mãe e tal. E aí eu falei com a minha mãe na época, mãe, vou fazer. Ela, mentira. Eu falei, vou. Ela falou, Paula, você não muda, você não tem jeito. Eu falei, não muda, adoro energia, vou fazer uma vez na vida, eu tenho que ir lá na Sapucaí e botar aquele pé. Não é lá na arquibancada, não, é lá na Sapucaí. Fui em busca disso e fui procurar. Quando que a Mangueira, a Portela, a Beija-Flor, que eram as maiores, vão desfilar? E a Portela desfilava mais cedo. Eu com medo, como que eu vou para Sapucaí, para o Rio de madrugada, né? E eu falei, eu vou desfilar na Portela. Tinha aquele carinho pela Águia da Portela, aquela coisa. Pronto, e meu irmão resolveu e foi comigo. Nós marcamos, fomos para o Rio e tudo. Desfilar. Minha mãe, em Belo Horizonte, ela ligava o tempo todo, queria ver, via a gente na televisão e tudo mais. Quando a gente chegou do desfile à noite, né, ela toda feliz e tal, no dia seguinte eu liguei para ela, nós ligamos para ela estava passando mal. Enfim, e ela não melhorava, nós saímos do Rio, vim para cá, meu irmão foi para Belo Horizonte, e chegou lá e falou, Paula, ela está muito magra, ela está mal e tal. Eu fui para lá, enfim, levamos para o hospital, a gente descobriu que ela estava com câncer, já estava com metástase cerebral, por isso que ela estava passando mal, foi um processo muito difícil. Então eu estou falando da Portela, contando isso, vocês vão entender por quê. E aí eu cuidei da minha mãe, a mamãe então descobriu isso em final de fevereiro, início de março, foi bem no dia do desfile que ela começou a passar mal.
E aí ela faleceu em setembro, foi muito rápido, porque já estava avançado, eu cuidei dela aqui em Juiz de Fora, trouxe ela para cá e tal. E aí ela faleceu em setembro, já estavam começando a falar sobre o desfile da Portela, e era uma homenagem à mãe. Foi muito emocionante. Falei, eu vou de novo. Porque uma vez, primeiro, quando eu saí da Portela, do desfile da Portela, eu falei, meu Deus, que é isso de participar disso uma vez na vida? Tem que participar isso a vida inteira. É muito emocionante desfilar. Aí era uma homenagem à mãe. E na letra tinha muita coisa que me ligava a ela, assim, detalhes nossos. E eu falei, eu tenho que ir. Eu chorei o desfile inteiro. Daí veio essa paixão pela Portela, sabe? Porque juntou esse amor pelo carnaval e essa história com a minha mãe. Né? O enredo da Portela era isso, a mãe que procurava o filho, sabe? Ai, foi muito lindo, foi muito lindo. E aí falava sobre que eu te encontro ao ver o mar, e a gente jogou as cinzas dela no mar. Então, assim, a Portela entrou na minha vida. Eu falei assim, agora eu sou portelense para sempre, sabe? E tanto que depois disso eu fui. Inclusive, fui na Beija-Flor. Fui Portela e Beija-Flor no outro ano. Mas eu falei, não tem jeito. Portela, meu coração é azul, é a águia da Portela. E agora vamos ver, eu estou querendo ir ano que vem, né? Vamos ver como que vai ser. Que legal, Paula. A gente vê assim as coisas na rede social e não imagina todo esse significado que tem para você, né? É sim, porque eu não esmiuço muito a minha vida particular nas redes sociais. Eu coloco sentimento, mas é difícil a gente falar muito, até por isso que você sabe que eu criei o podcast exatamente por esse motivo, não pela minha história, mas pelo conteúdo. Eu acho assim que no Instagram a gente consegue colocar uma pincelada do que a gente quer falar, mas a profundidade a gente só consegue tendo um papo assim com as pessoas, sabe? Para escutar a história das pessoas, para saber sobre, sei lá, a área médica de uma pessoa, sabe? Os cuidados. A gente só consegue se aprofundar dessa maneira. Eu acho fantástico isso. Então, eu não exponho muitos detalhes da minha vida, do meu relacionamento, né? Eu não exponho, eu vivo um relacionamento com 36 anos de diferença de idade. Como é que é isso? Se você quiser falar, né? Claro. Eu falo tranquilamente, mas não é algo que eu fico expondo nas redes sociais. Às vezes eu coloco uma foto minha com ele e tal, as pessoas, nossa, mas qual que é a diferença de idade? Eu falo 36, não, mas não parece, né? Eu falei, não parece mesmo, mas assim, eu queria tanto falar mais sobre o quanto que é maravilhosa a experiência de você conviver com alguém que tem diferença de idade. São desafios, como todo relacionamento novo traz, mas é uma troca tão maravilhosa, é tão importante. Isso eu falo porque não é porque ele é mais velho do que eu. Acho que se for o contrário também, uma mulher com um homem mais novo, sabe? Não vejo problema em relação a isso. E quem tem essa experiência descobre tantas coisas importantes de troca, eu não sei nem como te dizer, que eu acho que deveria ser mais explorado mesmo. E quando as poucas vezes que eu coloco sobre o meu relacionamento no Instagram, eu recebo muitas mensagens de mulheres assim, nossa, eu também conheci uma pessoa que é ou mais velha ou mais jovem do que eu e tal. Você não tem vergonha, não? E eu falo assim, mas eu sentia quando eu conheci ele. É mesmo? Muito, principalmente aqui em Juiz de Fora. Porque Juiz de Fora é uma cidade grande, mas é muito provinciana, né? Então, assim, eu andava com ele, se ele me dava a mão, as pessoas olhavam, assim, de um olhar diferente, tipo assim, sabe? E aí eu falei, meu Deus do céu, o que essas pessoas... Aí eu começava a ficar com vergonha. Aí eu ia para o Rio com ele, a gente ia para o Rio passar final de semana, ninguém tá nem aí. Falei, que delícia poder viver. Então eu falei assim, a minha vergonha não é dele, é do que as pessoas estão achando de mim. Então deixa eu viver o meu sonho, sabe? Tá tão gostoso, é tão bom. Qualquer relacionamento, independente da idade, se te faz bem, se te faz feliz, invista. Eu falo assim, não existe felizes para sempre, mas que o relacionamento possa viver
intensamente enquanto a gente é feliz. Com certeza. E nem é só em relação à idade, né? Tem relação à aparência, tem relação a várias coisas que são carregadas de julgamentos, né, Paula? Tem. E as pessoas deixam de viver a vida delas em função do que os outros estão pensando. E foi muito interessante você trazer isso, porque era algo que eu tinha curiosidade de perguntar, mas eu não tinha coragem. Aí, viu? As pessoas não têm coragem, né? Uhum. Então, assim, eu até quando coloco, eu falo, sabe, eu tento colocar alguma interrogação para as pessoas se abrirem. Você pode perguntar. E toda vez que eu abro caixinha de pergunta lá, vem uma pergunta disso. Ou seja, as pessoas não têm coragem de perguntar no direct, assim, mas na hora que eu abro a oportunidade, me perguntam sobre a questão da diferença de idade. Legal, muito bom. E vamos lá, você acredita que hoje as marcas, né, dentro das redes sociais, estão começando a valorizar as mulheres mais maduras? Eu acredito que sim, sabe? Não só as marcas, mas os profissionais também. Eu vejo isso, inclusive na parte de esportes, assim, como eu tenho recebido convites para fazer parceria de pessoas que sempre trabalharam, por exemplo, com esporte e querem focar em mulheres maduras. Trabalham com dieta e querem focar no público 40 mais. Sabe, a gente vê também os médicos, alguns médicos que focam mais. Então, está acontecendo essa mudança, sabe? Eu tenho percebido, sentido isso, sim. E que bom. Que bom, né? Que bom. Que bom mesmo. Né? As roupas também, as marcas, os sapatos. Gente, que delícia essa mudança também em relação ao 40 mais, 50 mais, da gente de poder usar tênis para sair à noite, que maravilha. Sapato baixo, roupas sabe, sem idade. Olha que eu tô com uma t-shirt, um jeans aqui. Um sapato baixo. Sapato baixo, que maravilha, que alívio. As baladas, né, são mais cedo, terminando mais cedo, maravilhoso. Ou seja, eu acho que o mundo tá trazendo um olhar diferente, né? Sim. E isso é muito bom, olhando pra gente mesmo, né? O público 40 mais, 50 mais, 60 mais está vivo aí, querendo viver, mas também não aguenta qualquer coisa, não aguenta um salto muito alto, não aguenta balada que começa 1h da manhã, né? A gente tem essa mudança, então acho que o mercado, de uma maneira geral, está mudando, sim, para atender a gente. Que bom, né, Paula? E hoje, se você pudesse dar um conselho para uma mulher mais jovem que está com medo de envelhecer, qual seria? Não sinta medo de envelhecer. Envelhecer tem todos os desafios. Como quando a gente é adolescente, a gente passa por muitos desafios para virar adulta, né? Então, não tenha medo de envelhecer. Envelhecer é maravilhoso porque te traz liberdade de você ser o que você quiser. Não tenha medo, desafios a gente enfrenta, isso aí não é problema, é muito bom. Paula, teve algum momento que você confrontou o etarismo, assim, com você mesma, e como que foi isso para você? Não, eu não confronto, não sei se é confronto, mas assim, eu não consigo assumir, por exemplo, os meus cabelos brancos. Toda vez que eu tô lá fazendo minhas mechas, cobrindo os brancos, a realidade da mulher madura, né? Ficar mais loura para cobrir os brancos, né? Aí eu recebo muitas mensagens assim. Pois é, foi libertador para mim quando eu assumi os meus brancos. Eu tenho uma colega minha de trabalho que ela assumiu total. Falei, eu admiro isso, que bom. Sabe, eu acho legal. Eu não consigo fazer isso. Então, de certa forma, eu estou indo um pouquinho aí contra a naturalidade, né? Mas eu acho que eu sou vaidosa e eu não conseguiria me sentir bem ainda. Pode ser que um dia, tomara que eu consiga chegar nessa fase de assumir os meus brancos, sabe? Mas eu ainda não consigo. Então, acho que eu estou confrontando a minha idade aí, a minha naturalidade com isso. Também faço o meu botox. Eu sou a favor dos procedimentos estéticos desde que tenha naturalidade, sabe? Assim, a gente vê muita coisa, as pessoas abusam muito, ficam completamente diferentes do que são, né? Então, assim, fazer um estímulo de colágeno, porque a gente vai caindo, gente, não tem jeito, né? Eu já vi até que lá embaixo a gente precisa fazer na pepeca, que eu descobri outro dia isso. Eu falei, vocês estão brincando comigo. Não, já não basta no rosto, lá embaixo também. Sim, ainda tem mais isso, né, menina? Tem mais isso pra gente preocupar. Mas eu sou a favor dos procedimentos estéticos se fazem a gente bem e não tire a nossa naturalidade, né? Quando eu falo de naturalidade, não mude a nossa fisionomia. Mas
Então, assim, eu faço meu botox, faço um estímulo de colágeno. Isso é etarismo aí contra a minha idade? Eu não sei, mas eu sei que eu tô feliz assim. Eu acho que não é, sabia? Porque eu acho, tipo assim, eu acho que essa questão da mulher que assume os cabelos brancos, né, que não quer fazer procedimentos estéticos, é uma escolha. É É, mais uma escolha que a gente tem, que antes a gente não tinha. verdade, a liberdade, olha só que maravilha, É, uma eu tenho a maturidade. liberdade de deixar o meu cabelo todo branco ou não, se eu não quiser. É, Não é mesmo? Da mesma forma que hoje tem homem cuidando da sua aparência, como não tinha antes. muito, né? E muito Muito! o Os homens mercado fazendo da unha, estética. fazendo botox, pintando o cabelo, fazendo transplante capilar. Então, É, hoje, da mesma forma que existe a escolha para a gente, também está vindo para o homem que também está se sentindo pressionado, né, em não aparentar estar envelhecendo, ou tipo assim, ok, eu quero ser um senhor charmoso e não sei o quê e isso. tal. Ou então pensando assim, nossa, a mulherada está se cuidando muito bem, né? Deixa eu não Isso, posso ficar para trás, né? Eu acho que os homens claro. pensam isso também. E Eu que acho que bom. tá acontecendo isso, assim, É, pelo menos é o que eu tenho visto, né. Agora eu acho, tipo assim, Fernanda Montenegro, o cabelo dela branco, eu acho é maravilhoso, assim, lindo. né. Mas é a Aham. Fernanda Montenegro, né, vai a gente, né, deixar, né, tudo assim. Exatamente. Cara, não fui Aquela indicada para o Oscar, Aquela né. atriz do Diabo Veste Prada também maravilhosa. Eu falo, Maravilhosa. eu admiro, é lindo, gente. Eu queria, quem Isso. sabe um dia eu chego lá, mas enfim, eu Aham. ainda não consigo, sabe? Isso mesmo. Mas é essa liberdade, é isso que eu falei, a gente ganha, né? Então, as meninas mais jovens, sabe? Você vai chegar um certo momento que você não vai ligar mais para o que as outras pessoas pensam. Você vai ser o que Isso é muito você bom. tem vontade de ser, de botar o seu tênis para sair meia-noite para balada, botar sua Uhum. roupa, usar seu cabelo branco, sabe? Fazer o que você quiser. Não quer fazer botox, não faz. Enfim, sem Isso. preocupar com os outros. Quer namorar uma pessoa mais velha, mais nova? Tudo bem, Tanto faz, tanto né. faz. Você que tem que a vida é nossa, né, a gente que É, tem que fazer as nossas escolhas, né, não deixar ninguém escolher pela gente, né, Paula. isso é muito bom, é maravilhoso. E Paula, você sente que o seu exemplo de autocuidado inspira outras mulheres a se cuidarem mais? Ah, sim, eu estava até na sala de espera aqui, esperando para gravar com você, eu estava respondendo uma seguidora, assim, ela me falando: "Olha, Paula, eu sempre relutei em fazer o botox, mas assim, eu estou me olhando no espelho, eu estou sentindo que eu estou precisando, mas eu tenho medo. Eu vi que você colocou outro dia, você pode me passar o nome da profissional? Porque você passa tanta credibilidade, sabe? Uhum. Então é isso". Aí eu falo: "Olha, uma coisa que eu sempre faço na minha vida pessoal e nas redes sociais. Eu sou muito sincera, assim, sabe? Eu nunca vou dizer e vou indicar alguma coisa que eu não gosto, que eu nunca tenho experimentado, para falar que ele é bom, até porque não é o meu trabalho, né? Aham. E aí, quando eu escuto isso, como eu li, né, agora mais cedo aqui, eu falo, meu Deus, que legal, né? Então, assim, acaba inspirando, a pessoa vê que faz. Tá, onde que é que você fez? Agora eu estou com vontade de fazer, eu lembrei de você. Olha, é muito legal isso. É muito Ai, bom que poder bom. inspirar, eu fico feliz. E aí entra naquela questão do propósito, né? De Uhum. ajudar as mulheres, não só emocionalmente, mas assim, Hum. olharem para si, falarem: olha, eu mereço mais, eu É. mereço estar melhor comigo, estar mais bonita, Uhum. sabe? E é isso. Então, eu fico Ok. muito feliz. Que bom, Paula. Paula, a gente está chegando no final do nosso episódio, Ah, que infelizmente. pena. Antes da gente finalizar, eu quero agradecer a Live Juiz de Fora, que é a nossa patrocinadora. Maravilhosa Eu Flávia. vejo que a Paula usa bastante roupa da Live Uso. nos stories dela, no dia a dia dela de treino, né, Adoro. Paula? Ah, a qualidade live, né? Excelente, veste Excelente. super bem. Muito. E dura muito. A live maravilhosa. Tudo é lindo. Os modelos. Exatamente. Sou fã. Para as nossas seguidoras, para nossa audiência, usando o cupom Deixa Ela 10 no site da Live ou em qualquer loja da Live aqui em Juiz de Fora, vocês ganham um super desconto. Então,
fica ligado sempre nas promoções da live também. Agora eles estão lançando uma coleção nova maravilhosa para primavera, então tá imperdível. Vou passar lá. Já passa lá, porque você vai viajar, né, para os Estados Unidos, levar essas roupas super práticas, né? Com certeza. Com um tênis, uma camisa, fica ok para qualquer ocasião e dá conforto pra gente que gosta de um tênis, com certeza. Minha mala, já falei, minha mala é isso, 2 tênis e um chinelo para ficar em casa, chinelo. É isso, é tênis, conforto e roupa. E tá muito em alta agora essas roupas que a gente usa na academia, você coloca um corta-vento, um casaco, para você sair para tomar um café, tá exatamente, muito em alta, a pleasure, né, que a gente fala, né? E tem até um meme que falou assim, que a mulher rica, gente, ela tá de roupa de ginástica. Isso, eu vi. É isso, ó, já vamos ficar de olho na tendência aí. Isso mesmo. Que você não seja rica, mas que você ande como uma rica para atrair a prosperidade. Exato, porque a gente atrai tudo aquilo que a gente deseja. E eu acredito nisso mesmo, Fernanda. Eu falo, gente, pensamento positivo. Eu falo, eu desejo, eu quero aquilo. Uma frase que eu carrego sempre comigo, desde nova, desde jovem, e vinha escrito no meu Facebook e no meu Instagram. Eu quero, como que é? Eu quero, eu posso, eu consigo. Isso sempre foi. E há pouco tempo atrás, uma amiga minha virou e falou, tá faltando uma coisa aí. E eu agreguei. Eu quero, eu posso, eu consigo e eu mereço. Excelente, isso mesmo. Não é isso que nós mulheres maduras principalmente quando a gente já sabe o que a gente quer, né? Não é? Então eu quero, eu dúvida. posso, eu consigo e eu mereço. Excelente, Paula. Agora eu vou fazer um bate-bola, jogo rápido com você. Ai, meu Deus, vamos lá. Uma frase que define sua relação com os 40 a mais. Ai, eu acho que é isso. Eu mereço. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço. Acho que todas nós mulheres pensarmos assim, é isso aí. A gente consegue, a gente idealiza, corre atrás o que a gente merece e conquista. Uma escolha arriscada que você fez, mas que valeu a pena depois dos 40. Depois dos 40. Eu acho que foi o meu relacionamento com o homem mais velho. Foi uma escolha que eu fiz, uma escolha difícil, né, a princípio, mas valeu muito a pena. Um hábito de bem-estar que incorporou nessa fase? A atividade física, sem dúvida. Atividade física. Não é por ser obrigatório para a gente, porque esse já é mandatório, né? Mas transformou a minha vida, o meu sono, principalmente quando eu comecei a correr. A corrida transformou a minha vida, fez alguma revolução hormonal aqui que me tirou vários sintomas de climatério. Então, a musculação e a corrida foram fundamentais para mim. Estou tentando entrar na yoga aí, que eu vi que você faz, tá? Ai, vai lá fazer com a Débora no Meu cérebro é muito agitado, Fernanda. Como que eu faço? Eu estou lá pensando na yoga, pensando o que eu vou fazer depois. Mas é lá que você vai. Aí que você precisa ir. Todo mundo fala isso. Eu vou. Assim que eu voltar dos Estados Unidos, eu vou experimentar. Todo domingo tem, lá na UF. Pois eu vi lá sua foto maravilhosa. Nossa, me fez muito bem, vale muito a pena. Então quando eu voltar, eu vou fazer com vocês. Combinado. Vamos lá. Uma música que parece escrita para essa frase. Meu Deus do céu. Difícil, né? Vamos ver aqui. Uma que você gosta bastante. Ai, gente, aquela da Legião Urbana. Pode olhar, pode consultar os universitários. Vou consultar. Não, porque... Pede ajuda aos universitários. Que eu vou botar meus óculos, porque gente, meu olho não é o mesmo de antes dos 40. Né? Menina, ainda não tenho que usar óculos, mas outro dia eu entrevistei uma oftalmo que ela falou que era para eu fazer o teste do braço. Que com certeza eu devo estar precisando. Olha, eu acho que uma música que eu acho que vem muito para essa fase todos os dias quando acordo não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo, temos todo o tempo do mundo. Essa música é maravilhosa, Tempo Perdido, né? Tempo Perdido, do Legião. Um sonho antigo que ainda quer realizar? Fazer meu intercâmbio. Você vai, né? Eu vou 3 meses sozinha. Tô indo agora para os Estados Unidos, é um sonho antigo. Tô com frio na barriga, como se fosse uma adolescente, mas vou com meus 47 anos, com a minha maturidade. Eu tenho certeza que eu vou voltar uma outra mulher. Com certeza. É um sonho antigo. Eu tô muito feliz de poder realizá-lo aqui. Vai ser um deles, né? Tem outros sonhos, mas esse é o mais
está aqui na palma da mão para poder ser realizado. Parabéns. Um medo que deixou para trás com o tempo? O dizer não. Dizer não, eu tinha muito medo de dizer não, né, e ser questionada. Então, hoje eu falo não com muita tranquilidade e é muito libertador. Ótimo. E Paula, onde que o pessoal te acha na rede social? Se não é que já sabem, né? 800 mil seguidores. Desculpa. Imagina. No Instagram e no Facebook, como Quarentantos, né? Então, @Quarentantos, né? E também tem no YouTube o canal onde tem o podcast. O canal é Quarentantos também, o podcast eu quarentei agora. E essa é a nova série agora que eu estou abrindo no canal, no YouTube, que é Depois dos 40, por que não? Né? E é onde eu vou compartilhar a minha experiência aos 47 anos e fazer meu primeiro intercâmbio de línguas no exterior, contar todos os bastidores, os meus medos, os perrengues, né? Aos 47 anos, sim, por que não? Muito bom, Paula. Obrigada pela sua presença, para você mostrar para a gente, né, que depois dos 40 não é o fim do ciclo, mas sobre novos começos, descobertas e liberdade. Muito, isso mesmo. Muito obrigada. E para você que chegou até o final desse episódio, eu quero agradecer aqui a sua audiência e dizer para você não esquecer de se inscrever no nosso canal. Quarta-feira, às 19 horas, a gente está aqui com um novo episódio. Obrigada.